Vamos mergulhar num momento de diplomacia de altíssimo risco. Pense na cena, o mundo inteiro assistindo a uma cúpula. E aí, num lance que ninguém previu, o presidente do país anfitrião simplesmente levanta e vai embora. Essa é a história por trás da saída silenciosa do Brasil na COP30. Um gesto que acabou revelando tensões profundas e um país pego bem no meio de um cabo de guerra geopolítico. E veja bem, não era uma cúpula qualquer. A COP30, lá em Belém, era para ser o grande palco do Brasil, sabe? A chance de o país se firmar de novo como líder global na pauta ambiental, depois de anos de políticas bem controversas. O cenário estava todo montado para uma enorme vitória diplomática. Mas aí, bem no meio de uma reunião crucial, com todas as câmeras ligadas, o presidente Lula fez algo que ninguém imaginava. Ele levantou e, sem dar uma única palavra de explicação, saiu da sala. O que ficou foi um silêncio constrangedor. De repente, o assunto principal já não era mais o clima. Todo mundo, absolutamente todo mundo, começou a se fazer a mesma pergunta. Por que o Lula saiu? A história oficial, aquela pré-imprensa, foi de um compromisso pré-agendado. Mas, vamos ser sinceros, ninguém comprou muito essa versão. Porque nos bastidores já corria um boato muito mais explosivo. Um boato que envolvia um líder mundial bem controverso e a ameaça de um escândalo político gigantesco. O burburinho era que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava prestes a aparecer de surpresa para lançar o que chamaram de delação fantasma. Ou seja, uma série de alegações que poderiam ligar o Brasil a acordos de bastidores e simplesmente virar a cúpula inteira de cabeça para baixo. Era um verdadeiro pesadelo diplomático se desenhando. A saída do Lula pode ter sido em silêncio, mas a repercussão geopolítica foi ensurdecedora. O que aconteceu naquela sala em Belém virou, muito rápido, um incidente internacional de grandes proporções. E o incidente jogou um holofote na relação cada vez mais próxima do Brasil com a Venezuela. Uma relação, aliás, vista com enorme desconfiança em Washington. Com uma nova administração na Casa Branca, a pressão para o Brasil escolher um lado estava ficando cada vez mais forte. E essa pressão não ficou só nos corredores, não. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos foi convocado para prestar esclarecimentos, o que, traduzindo do diplomatês, significa basicamente uma bronca formal. O recado de Washington era bem claro. Esse jogo de equilíbrio do Brasil não era mais aceitável. A imprensa internacional, claro, não perdeu tempo. O The New York Times classificou o episódio como um momento embaraçoso para a diplomacia brasileira. E esse sentimento ecoou em manchetes no mundo todo. A BBC foi até além, colocando em dúvida a credibilidade do Brasil como mediador na região. Isso foi um golpe direto na imagem que o país vinha construindo com tanto cuidado de ser um líder no cenário mundial. E como o El País bem apontou, o incidente todo destacou um problema crescente para o Lula. Seus antigos aliados estavam se tornando um peso diplomático. E isso não era só um problema lá fora, estava criando divisões profundas aqui dentro do país. Enquanto o mundo assistia de camarote, aqui no Brasil uma tempestade política se formava. Aquela saída silenciosa do Lula foi a munição perfeita que seus opositores precisavam para atacar. A oposição foi para cima com tudo, taxando a saída como um ato de covardia. Hashtags como #LulaFugiu explodiram nas redes sociais e os pedidos por uma investigação formal começaram a ecoar forte nos corredores do Congresso. Mas talvez a batalha mais importante estivesse acontecendo dentro do próprio partido do Lula. De um lado, os pragmáticos, que queriam uma política externa focada em resultados, em investimentos. Do outro, os ideológicos, que viam o abandono de aliados como Maduro como uma traição às raízes do partido. Esse conflito interno, na verdade, é um retrato do desafio muito maior que o Brasil enfrenta. O incidente na COP30 não foi só sobre uma pessoa saindo de uma sala. Foi um sintoma de um dilema bem mais profundo. No fim das contas, tudo se resume a um grande ato de malabarismo entre ideologia e pragmatismo. Será que o Brasil consegue manter suas alianças históricas e, ao mesmo tempo, criar novas parcerias com o Ocidente? O país está sendo forçado a escolher um lado? Em um mundo cada vez mais polarizado, a tradicional política de neutralidade do Brasil está ficando cada vez mais difícil de sustentar. Como esse incidente mostrou, às vezes, tentar ser amigo de todo mundo pode acabar significando não ser amigo de ninguém. Então, como é que a história vai julgar essa saída silenciosa do Lula? Foi um cálculo estratégico, uma jogada inteligente, para evitar um desastre diplomático e ganhar tempo? Ou foi um erro crasso, um momento em que a pressão foi demais e toda a narrativa de um Brasil novo e confiante simplesmente ruiu? A COP30 deveria ter sido sobre o clima, mas talvez ela seja lembrada pela tempestade geopolítica que começou com uma única e silenciosa saída. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Num mundo que exige alianças claras, qual será o custo final do silêncio do Brasil?